No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes, um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. Toque no link abaixo e cadastre-se para o evento de lançamento. A política é uma tentativa de equacionar os conflitos sociais. Raramente há uma sociedade tão homogênea, como uma família muito harmônica, em que as decisões são tomadas em uníssono, em que todos querem as mesmas coisas. Normalmente, isso esconde uma opressão ou um autoritarismo em que certas pessoas são caladas. E as únicas que falam dominam aquelas silenciadas e conduzem a sociedade para um caminho único. Numa sociedade liberal como a nossa, em que há muitas vozes, em que nós valorizamos o pluralismo, porque cada um de nós é livre, como agente moral, decide o que faz com a sua própria vida, mas ao mesmo tempo, como cidadão, tem um compromisso comum com a coisa pública, com a república, a equação desse conflito é tensa. Então nós passamos por uma crise nas instituições políticas, sobretudo as dos três poderes, por conta de um pluralismo que perdeu a unidade. Então quando a gente fala Brasil, quando a gente fala povo brasileiro, a gente pressupõe que há um conjunto de pessoas afinadas por uma língua, por uma cultura, antes por uma religião, por uma tradição comum e que direcionava, e cujo passado direcionava para um destino, para uma vocação. As sociedades liberais desconfiam dessas unidades totalitárias ou totalizantes porque dão liberdade aos indivíduos. Então imagine uma família em que os irmãos, os primos, os tios, os sobrinhos não querem participar, do almoço de família, não querem participar da festa de aniversário, não querem escutar a música que se escuta em casa, não querem comer o tipo de comida em que está servido à mesa, não querem assistir o mesmo esporte que todos assistem. Eles têm direito a não fazer isso. Então, se uma família tradicionalmente gosta de futebol, não quer dizer que eu, por pertencer a essa família, vou gostar de futebol ou vou gostar de esporte. Eu posso gostar de música, ou eu posso gostar de outro tipo de música. Então, a partir do momento que os indivíduos foram se libertando dos conjuntos a que eles pertenciam, as coletividades a que eles pertenciam, a política tem que gerir a diferença que a liberdade causa. Quando essa diferença é muito valorizada e quando os indivíduos formam grupos que vão se distanciando muito uns dos outros, é como se eles vivessem realidades paralelas. E é essa a nossa crise, não só política, mas social no Brasil. O Brasil comporta, não só pela desigualdade social e econômica brutal e profundamente injusta, que segrega as pessoas do acesso a serviços básicos como saúde e educação, e por isso o 3º artigo da nossa Constituição prevê a redução das desigualdades de todo tipo, sociais, geográficas, como um dos objetivos fundamentais da República, mas não só essa divisão econômica, mas também uma divisão que a gente pode chamar cultural e intelectual, em que surgem vários Brasis. E por isso surgem vários partidos políticos. O que é natural. Se nós temos o pluralismo político, nós temos o pluripartidarismo. Ou seja, não há só um tipo de valor moral, um tipo de religião, um tipo de compreensão política, logo há diferentes partidos. E se esses partidos aceitam as regras do jogo democrático, eles se alternam no poder, eles ocupam provisoriamente os mandatos políticos. E a cada 4 anos nós elegemos diferentes políticos. A nossa crise está porque certos partidos não consideram os outros democráticos e não aceitam a perpetuação dos outros e querem, de algum modo, implodir essas regras. Eu acredito que nós não passamos no Brasil atual por um momento de ruptura, pelo menos não ainda. Nós passamos por um momento de aguda crise em que as instituições estão sendo testadas, esgarçadas, esticadas e quase arrebentadas por um mecanismo, por um círculo vicioso que se retroalimenta de abusos dos três poderes.